avistar essa mulher, vai convidá-la para o meio. É de fato que esse texto aqui, ele vai narrar acerca de dois personagens. E como eu prego sobre Jesus, eu não gosto de falar sobre o que ele fez, sem antes de falar o porquê que ele veio. Até porque a palavra Cristo, ou a mensagem cristocêntrica, não é sobre o que ele fez, sobre milagre, sobre porta aberta, é sobre quem ele é. Então Jesus, ele desce a fim de um propósito, e esse propósito é para poder pagar uma dívida, a qual o homem contraiu com Sino Éden. Após ele contrair essa dívida, Deus vai estabelecer um limite no jardim, e esse limite foi quebrado por um homem, e este homem quebra o limite ao ponto de Satanás, com a sua astúcia, descaracterizar ou tentar descaracterizar aquilo que Deus plantou no homem. O quê? A imagem e semelhança de Deus. Você precisa entender que existem dois motivos principais que Satanás não gosta da sua vida. Dentre eles é que você tem o que ele não tem. O quê? A imagem e semelhança de Deus. Segundo, é que você vai para um lugar da onde ele foi expulso. Para onde? Para o céu de glória. Então Satanás, ele tem raiva de você por esses dois motivos. Entretanto, ele vai sempre tentar ir contra aquilo que Deus criou. Você percebe que Jesus, ele vai nos ensinar, entre os seus evangelhos, dentre eles vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tende bom, pois eu venci o mundo. Lucas, por quê? Porque Satanás é assim, ele sempre vai na contramão de Deus. Se Deus quer exaltar, o diabo quer humilhar. Se Deus quer plantar felicidade, o diabo quer plantar tristeza. Se Deus quer te levantar, o diabo quer te afundar. Só que entre a criação perfeita de Deus e o plano maligno do diabo, que é o capítulo 3 de Gênesis, que ele vai criar um cenário para poder causar, olhe para cá por favor, para poder causar a queda no homem, Deus já tinha um plano de resgate. E esse plano de resgate, o próprio Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 21, que se por meio de um homem veio a morte, por meio de um homem também veio a vida, que se por Adão todos morrem, por Cristo Jesus todos somos vivificados. Eu sei que já era para você ter dado glória, Lucas, por quê? Você não está aqui porque você é bonitinho, você não está aqui porque você é linda, você não está aqui porque você é escolhida de Deus, você está aqui porque alguém morreu na cruz do Calvário por você. E por isso, ele te deu livre acesso para fazer uma escolha. Ou você escolhe a porta, ou você escolhe o caminho largo. A escolha é sua. Deus, ele vem a fim, ele envia Jesus a fim de pagar a dívida que Adão contraiu para si. E um dos evangelistas, chamado João, ele é um dos maiores que vai falar acerca do principal propósito de Deus na terra. O capítulo número 1, versículo 1 de João vai dizer: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Lucas, por quê? Se João fosse um dos pregadores do século 21, ele iria falar: Jesus abre porta, mas ele não só é a porta. Jesus dá cura, mas ele não só é a cura. Jesus, ele te dá o carro que você quer, mas ele não é só o carro. Lucas, por quê? Porque Jesus é maior do que o seu emprego, Jesus é maior do que sua casa, Jesus é maior do que sua porta, Jesus é maior do que sua saúde. Lucas, por quê? Porque o evangelho está sendo deturpado. Tem gente que vem para o culto não por causa de Cristo, mas sim por aquilo que Cristo pode providenciar para ele. E pior do que isso é ter a bênção e não ter o abençoador. Lucas, e qual é a diferença de ter a bênção e de ter o abençoador? O problema é que quando você tem a bênção, você desfruta ela por um momento, mas quando você tem um abençoador, você desfruta ela na segunda, desfruta dela na terça, desfruta ela na quarta, desfruta ela na quinta. Por quê? Porque você não tem só a bênção, mas tem o dono da bênção que pode. Ele desce. Lucas, eu costumo pregar que João, ele vai ser um dos evangelistas privilegiados. Lucas, por quê? Porque João vai ter um momento muito
muito marcante. Primeiro, a vida de Cristo é dividida em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar do é o pilar da crucificação. O segundo pilar é o pilar da ressurreição. O terceiro pilar é o pilar do seu momento de glória, o seu momento de glorificação. João, ele vai presenciar esses 3 pilares. Ele vai ver Cristo crucificado, ele vai ver Cristo ressuscitado, mas também ele vai ver Cristo glorificado. Lucas, me prova ou me mostra como foi essa crucificação. Vamos lá, talvez você conheça a crucificação pela metade, mas eu tento explicar um pouquinho nessa noite para você ver como Cristo sofreu. Segundo Pierre Barbet, um grande cirurgião francês, ele vai estudar a crucificação de Cristo e vai escrever um Cristo por nome Paixão de Cristo. E nesse livro ele vai detalhar o que Cristo passou até chegar ao Gólgota. Vamos lá, eles vão prender Cristo na quinta, vão levar ele na sexta de manhã, e Jesus morre 3 horas da tarde no Gólgota, na sexta-feira. Sendo que antes desse trajeto, o Império Romano vai pegar um soldado romano com a ferramenta por nome de azorrague. Essa azorrague, ela tem 3 pontas que possuía couro, osso de carneiro e chumbo, ao ponto de Pierre Barbet dizer que ele foi tão objetivo que esse soldado romano vai desferir 39 chibatadas em Cristo, causando 468 feridas, ao ponto desse cirurgião dizer que os órgãos internos de Cristo ficaram expostos. Eu não sei se isso te entristece ou se te deixa de olhos abertos, só que quando eu leio isso eu vejo o tamanho amor que esse Cristo tem por mim e por você. Lucas, por quê? Porque Cristo, ou Deus, vai dar alguém santo por alguém que é pecador, vai entregar alguém que tinha tudo para pegar alguém que não tinha nada. E aí, Lucas, eu não sei você, mas quando eu entro no culto, eu adoro a Ele como eu nunca adorei na minha vida, porque eu era pecador, era traficante, era fumador, mas Cristo me olhou lá fora e disse: eu quero você pra mim. A gente não tinha nada, a gente não era nada. E aí, Lucas, se você for ver, o exército, para poder escolher os melhores, ele aplica uma prova para selecionar os melhores. A marinha, para poder escolher os melhores, eles aplicam a prova para selecionar os melhores. A polícia federal, para escolher os melhores, eles aplicam a prova para selecionar os melhores. Mas Cristo não. Cristo vai no tráfico de droga. Entra no baile funk e diz: é você que eu vou fazer pregar. É você. Cala, eu tá passeando aqui. Eu não sei, a profecia para alguém nessa noite é: ele vai dar um ponto final no e vai te pegar de volta. Ele libera. João vê, João crê, ele presencia. Missionária Ana Cláudia, quando Jesus vai se apresentar para João, eu não sei se você vai conseguir dar glória por isso. João vai presenciar um Cristo crucificado, um Cristo ressuscitado e um Cristo glorificado. Parece como mente de jovem pregador, quando João foi extraído para a ilha de Patmos, a fim de não ouvir a voz de Deus, porque Nero achava que extraindo João iria cortar o contato. Só que crente que é perseguido, ao invés de perder o contato, nós tem contato com ele. Aí Nero pega João e leva ele para a ilha de Patmos. O texto diz que quando João está lá, ele está extraído, mas está vendo o céu aberto. Deus olha e diz: vem, João, vem contemplar por dentro o céu que você não conhece. Quando João está lá, o capítulo 1 de Apocalipse vai dizer, versículo 12, que ele vai ouvir uma voz
voz como de trombeta. Quando ele olhou para trás, ele disse: eu vi a semelhança de homem. E aí, João, os seus olhos é como chama de fogo, e os seus pés é como um metal reluzente. Acabou, João? Não, tem um recado. Quando ele foi crucificado, ele subiu para o Gólgota carregando um madeiro que pesava 51 quilos. Mas quando ele voltar, pastor Jailson, Apocalipse 19, ele não vai carregar, ele vai estar sendo carregado em um cavalo branco, e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis. E sem jargão de pregador, ele está aqui, tá? Não é jargão de pregador, mas ele está aqui. Ele está aqui por causa de meia dúzia, acredite. Ele pisou no ambiente por causa de meia. Acredite que ele já está presente. Ele presencia. Olha para cá. João vai detalhar o que Cristo passou. Entretanto, João, ele vai nos ensinar essas verdades. Só que no capítulo 13 de Lucas, Jesus vai estar em um ambiente de ensino, em um ambiente de ensinar a Torá, ou a palavra de Deus. O texto diz que no ambiente tem uma mulher. Escute isso. Tem uma mulher que sofria de um espírito de enfermidade. A palavra enfermidade é comum para alguns aqui. A palavra enfermidade para o texto é comum. Só que o que é incomum no texto é o espírito. Porque o que causava nessa mulher enfermidade não era apenas problemas humanos ou de saúde. Era um espírito que causava essa enfermidade nela. O próprio capítulo de número 13, versículo 16 diz que o próprio Jesus reconhece que quem está apoderado nela é Satanás. Lucas, vamos lá. Por que espírito de enfermidade? A palavra espírito no estudo de batalha espiritual, ela é dividida em duas classes: opressão e possessão. A possessão é diferente de opressão. Possessão é o diabo trabalhando de dentro para fora. A opressão é o diabo trabalhando de fora para dentro. Lucas, me prova alguém que era possesso. Marcos 5. Jesus chega em Gadara. Quando ele chega em Gadara, tem um homem, um jovem, que estava possesso. Você percebe que a possessão é um pouco diferente da opressão. Por quê? Porque a possessão, ele tira a liberdade de quem está sendo possesso. Só você vê a moradia desse rapaz. Ele morava em sepulcros. Ele vivia se ferindo. Já o oprimido não. O oprimido tem liberdade para escolher onde ele pisa. Acredite, o oprimido prega. Acredite, o oprimido canta. Acredite, o oprimido profetiza. Acredite, o oprimido roda. Qual é a diferença, Lucas? A opressão, ela é diferente da possessão. Pouca coisa. Por quê? Porque a opressão, ela é dividida em legalidades. Legalidades nada mais é do que oportunidades ou atitudes. E cada atitude que a gente toma, seremos refém delas. E aí, alguém escolhe ser fofoqueiro, é porta para a opressão. Alguém escolhe falar mal do pastor, é porta para a opressão. Alguém escolhe falar mal da igreja, é porta para a opressão. Alguém escolhe atingir o chamado por Deus, é porta para a opressão. Aí tu não entende que tem crente que entra em culto, sai de culto, vai para casa, sobe monte e vive oprimido. Estou dizendo, tem porta aberta para o diabo oprimir. Só que eu amo Jesus. Por quê? Porque você vem para o culto dizendo: Lucas, eu tenho porta. Qual é a porta? O diabo está olhando para o seu culto nessa hora dizendo: eu vou esperar o culto acabar e eu espero ele no cigarro. Eu vou esperar o culto acabar e eu espero ele na prostituição. Eu vou esperar o culto acabar e eu espero ele na pornografia. Só que o que o diabo não sabe é que você vai voltar para casa com uma profecia. E que profecia é? Lucas 10:19. E eu vos dei poder para pisar em serpente e
preciso te explicar isso aqui. A opressão, o diabo para oprimir o crente, ele não quer usar perna. O diabo para oprimir o crente, ele não usa a mão. O diabo para oprimir o crente, ele quer a mente. Porque a mente é o que dá o comando para o corpo. Por que, Lucas? Porque a mente é aonde vai mandar o comando para a mão, o comando para o braço e o comando para o pé. Por que o diabo quer oprimir a mente? Eu te explico. Eu não acredito que o diabo pode entrar na sua vida e arrancar o que Deus te deu por direito. Já que ele não pode arrancar o que Deus te deu, ele tenta descaracterizar o que Deus colocou na sua vida, dizendo: você não pode, você não vai, você não faz. Olha o que você fez ontem, olha o pecador que você é, olha aquilo que você fez semana passada. Porque o diabo é covarde. Quando ele não consegue atingir o corpo, ele tenta atingir a mente. Só que eu amo Paulo, por quê? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 16, Paulo vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Aleluia! E aí, Paulo, que tenhamos a mente de Cristo. Por quê? Porque quem tem a mente de Cristo não usa a boca para fazer fofoca. Quem tem a mente de Cristo não usa a mão para tocar naquilo que Deus não quer. Não quer. Glória a Jesus. Que tenhamos a mente de Cristo. Olha para cá, eu estou resumindo. Ela entra no ambiente de culto. Ela entra, Lucas, sim, porque ela está oprimida. E a opressão é assim: ela te deixa livre para entrar no culto, mas sufoca o seu culto. Três pessoas entenderam, eu repito de novo. A opressão, ela deixa suas pernas livres, mas deixa sua alma presa. Crente oprimido, pastor Jailson, ele entra para o culto arrumado, vem para o culto cheiroso, coloca o melhor sapato, corta o cabelo, mas quando entra, boca fechada, alma presa, mente presa, mão presa. Por quê? Porque crente oprimido se prepara em andar e não em adorar. E Deus está dizendo: melhor do que eu tiver vindo para o culto é te ver cultuar no ambiente de culto. Estou sentindo ele aqui. Prende. Escuta isso aqui. Ela está 18 anos, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Ela está 18 anos vindo pro culto. Só que o que me chama a atenção, senhora Ana Paula, é que ela está 18 anos vindo pro culto, ouvindo cá de cima, mas olhando para... Aí, quem é de cima tem que vir. Meu Deus! Para ensinar para ela que em ambiente de culto grande não pode olhar para baixo. Ela entra no ambiente de culto. E o texto diz que após Jesus chamar ela, escuta isso aqui. Após Jesus chamar ela, ele vai liberar a palavra: seja livre. Após isso, ele coloca a mão e o texto diz: e glorificava. Eu fiz a interpretação básica do texto. E a interpretação foi: não era proibido glorificar na sinagoga, gente. A pergunta é: por que ela andava glória? Lucas, a verdade? Muito simples. Porque quem se preocupa em vir preso para o culto sempre vai ser pela metade. É por isso que Jesus tem que olhar para ela e dizer assim: ó, eu já estou enjoado de te ver entrando 18 anos no culto e não participando do mesmo. Vem pro meio. Ele vai liberar uma palavra igual: seja livre. Lucas, por que Jesus não vai tocar nela e endireitar ela? É porque Jesus entendia: se eu tocar nela e endireitar o corpo, alguém vai olhar para ela e vai dizer: tem postura, mas está presa. Aí Jesus tem que fazer assim, ó: antes de eu endireitar seu corpo por fora, eu liberto sua alma por dentro. Seja livre. O texto diz que ela glorificava. Por quê? Porque não adianta nada andar e ter a alma presa. Eu vim profetizar para alguém debaixo da autoridade do Espírito Santo, acredite você ou não. Deus está começando a quebrar correntes nessa noite.
Lucas, por quê? Porque até hoje você veio presa, até hoje você veio curvada, mas a partir de hoje Deus libera uma palavra. Qual? Seja livre. Não, isso aqui é para quem crê em profecia e não é jargão de pregador. É Deus dizendo para alguém: seja livre. Aí o texto diz, pastor, que ela de maneira alguma conseguia se endireitar. Essa expressão maneira alguma me dá uma base para dizer que ela tentou de outras formas. Meu pai! Escute isso. Só que o que em 18 anos ela não conseguiu gastando, em um dia ela recebeu se aproximando. Lucas, por quê? Porque culto é assim. Culto não é só vir para o culto e ficar com alguém preso, é se aproximar do mundo do culto. Me prova, Lucas. Marta é exemplo disso. Marta pregava, Marta profetizava, Marta rodava. Mas quando Jesus olha e diz: Marta está trabalhando muito, mas está longe do dono da igreja, se aproxima. Se aproxima. Escute isso, eu estou encerrando. Escute. O versículo de número 11. O versículo 11 em diante vai dizer: olha para cá e encerra. Que o autor vai expressar o problema da mulher, Meu pai! mas não vai expor o nome dela. Lucas, por quê? Porque o principal que é o problema, gente. E aí? E aí que, quando alguém não conhece quem você é, sempre vai te maximizar por aquilo que aconteceu. A caída, a machucada, a quebrada, aquela que caiu, ou aquele que caiu. Só que como eu amo Jesus, ele entra no ambiente para mudar essa história. Escute isso. Ele entra. Quando ele entra, ele diz: vem. Eu diferi 3 tópicos aqui, que eu parto para resumir e finalizo, que eu disse que não ia ser rápido. Ela vai tomar uma atitude: sair da cortina e vir pro meio. Lucas, por quê? Porque essa mulher, se ela continuasse atrás, ela continuava limitada. Como eu disse, o andar de alguém preso limita culto no ambiente de culto. Então Jesus tem que chamar ela dizendo: vem para o meio, que eu preciso te libertar. Vamos lá. Quando Jesus toca, Deus diz: e glorificava. Você percebeu que quando Deus quebra as correntes, automaticamente a boca destrava? É isso! Lucas, por quê? Porque o diabo, no ambiente de culto, ele não quer pegar seu corpo. O diabo no ambiente de culto, ele não quer pegar seu braço. Não, claro que não. Ele quer pegar a sua mente. Porque ele pegando a sua mente, ele consegue te distrair para poder não receber aquilo que o céu está liberando para você. Só que Deus tem que entrar no ambiente e dizer: ó, eu vim liberar. Qual? Seja livre. E eu encerro agora. Quando o texto diz que ela está no ambiente de culto, mas não consegue cultuar, eu me lembrei de uma história que eu acho que eu já contei, e eu amo falar isso. Prova de adorador. Uma freira foi convidada para poder cultuar em um congresso de mulheres. Essa freira foi convocada para poder cultuar, a fim de que a missionária do Circo de Oração, missionária da Cláudia, convidou ela dizendo: ó, vai ter um congresso de mulheres, eu quero te convidar. Posso? Claro. Só que tem um seguinte: eu vou com a minha roupa de freira. Pode? Claro que pode. Ela veio na quinta-feira para o congresso de mulheres. Pensa, congresso de mulher cheia, gente. Crente agarrado na lâmpada, chutando cadeira. A freira entrou. Ela sentou no último banco. A freira ficou assustada com o crente rodando, sapateando, chutando, fazendo poeira. Quando a freira olhou para aquilo, ela regalou os olhos. Só que mal ela sabia que quando ela olhou para a porta, ela viu Satanás entrando. Acredite, o diabo entra na igreja. Quando
quando o diabo estava entrando na igreja, só ela tinha visto aquela cena. O diabo entrou. Quando ele entrou, ele parou na frente da missionária do ciclo de oração e tentou sufocar ela. Quando o diabo levantou as correntes para poder sufocar a adoração da missionária, ela levantou a mão direita devagarzinho e disse: glória. O diabo olhou para a porta, correu. Segundo dia de congresso, o diabo entra de novo. A freira já não está mais atrás, está no meio. O diabo entra e quando entra, ele para na frente da missionária. Gente, não toque em quem ora. Tocar em quem ora é fazer. Ai, ai, ai. O diabo para na frente da missionária e ela ligada. É mesa de consagração. Ela levantou a mão direita. Eu estou arrepiado. Quando ela levantou, o diabo olhou para a porta, correu. Terceiro dia. Ela não está mais no meio. Está onde? Só que quando o diabo entra, evangelista Paulo Sérgio, ele não para mais na frente da missionária. A pergunta é: e agora? Vai dar glória ou vai ficar de boca fechada? Quando o diabo... eu vou descer que eu estou arrepiado. Quando o diabo achou que a freira ia prender o culto, a freira levantou a mão direita devagarzinho. Satanás olhou para ela e disse: o quê? Você? Ela disse: é isso mesmo, Satanás. Eu já sei meu ponto fraco. O quê? É glória! É glória! Eu vou deixar você. E naquele mesmo dia, a freira foi batizada com o Espírito. É com você agora. A decisão de ficar encurvada é com você, vai. Deixa Deus tirar essa prisão. Eu encerro a mensagem agora. Acredite você ou não, minha filha, tem corrente caindo por